Relatórios é um conjunto de informações comumente utilizado para reportar resultados parciais ou totais de uma determinada atividade. Na ferrovia, isto passa a ser utilizado para identificar um serviço específico em algum trem, o que pode consistir em um número de único dígito, indicando a classe ou o tipo daquele trem, seguido por uma letra, indicando a área de seu destino, seguido por um número de 2 dígitos, que identifica se o trem é particular, ou também pode indicar a rota do trem. Neste caso, geralmente, é utilizado em serviços suburbanos. A história deste sistema se inicia com os headcoats, que foram introduzidos por volta de 1850. E eram mostrados por lâmpadas a óleo voltadas para a frente da locomotiva. A posição dessas lâmpadas na locomotiva denotava a classe do trem, que auxiliava os sinaleiros a determinar as distâncias entre os trens exigidas no sistema de sinalização por intervalo de tempo, que era utilizado naquela época. As lâmpadas eram acesas durante a noite e geralmente pintadas de branco para auxiliar na identificação durante o dia. Em algumas linhas, utilizavam-se discos brancos durante o dia no lugar das lâmpadas. Com o advento de se utilizar para a sinalização um bloco absoluto, os headcoats baseados em classe permitiram que os sinalizadores identificassem e regulassem os trens adequadamente. No entanto, em algumas linhas movimentadas, particularmente as suburbanas, o código de acesso denotava a rota do trem e não a classe do trem. Nessas áreas, os cruzamentos eram complexos e os horários eram intensos. Era mais importante que os sinalizadores encaminhassem os trens corretamente do que os trens regulamentados por classes. Isso era comum no sul da Inglaterra, onde as empresas utilizavam 6 posições de faróis para montar a rota do trem. Algumas empresas tinham seu próprio formato de código, o que gerava alguma confusão onde os trens de uma empresa iam para as linhas de outras empresas. A Railway Clearing House interveio para padronizar os headcoats, com base em 4 posições de lâmpadas, e eles foram adotados pela maioria das linhas fora do sul da Inglaterra. Na época do agrupamento de 1923, os headcoats padrões foram simplificados para que normalmente apenas 2 lâmpadas fossem utilizadas em qualquer momento, e esses códigos foram adotados pela ferrovia London Midland Scottish Railway e a ferrovia de Great Western Railway, a famosa GWR. A ferrovia Southern Railway manteve um sistema de headcode baseado em rotas, com até 4 lâmpadas em 6 posições diferentes. Exceções notáveis foram a antiga Glasgow and South Western Railway e as linhas de Somerset and Dorset Joint Railway, que continuaram com seus próprios headcodes em trens internos. A ferrovia de Caledonian Railway manteve um sistema de código baseado em rotas completamente diferente, consistindo em um par de braços como suporte montados na frente da locomotiva. Historicamente, os números de relatórios dos trens foram utilizados para denotar os trens no horário de trabalho interno. Estes continham uma ou mais letras ou números para identificar exclusivamente um determinado trem ou denotar a sua rota, especialmente em linhas mais movimentadas. Mas nem todas as linhas os utilizavam, e os detalhes e a extensão da prática variaram amplamente entre as empresas. Embora esses números estivessem em muitos lugares confinados a horários e outra documentação, em algumas áreas mais ocupadas, eles eram realmente mostrados na frente do trem. Na Southern Railway, um único sistema de caracteres alfabéticos de rotas utilizadas em linhas suburbanas cresceu em um sistema baseado em rotas de 2 caracteres. Isso foi desenvolvido ao mesmo tempo com um programa significativo de eletrificação e a consequente introdução de um grande número de trens de unidades múltiplas. Muitos desses trens foram equipados com dispositivos de exibição, como os ingleses o chamaram, para mostrar o código da rota em vez de uma lâmpada ou código baseado em um disco. Originalmente, este era um stencil retroiluminado com o código de uma única letra. Mais tarde, um sistema de persiana de rolos de 2 caracteres foi utilizado. Nas outras ferrovias, o número de relatório foi ocasionalmente exibido na cabeça do trem junto com o código da lâmpada. Isso acontecia com mais frequência com trens especiais ou outros trens incomuns, por exemplo, em alguns horários durante um sábado de verão.
para permitir que os sinalizadores identificassem trens desconhecidos e os direcionassem corretamente. Às vezes, esse código era riscado na frente da locomotiva ou colocado como caracteres de papel em um disco de código. A ferrovia GWR, às vezes, utilizava uma estrutura de 3 caracteres montada na caixa de fumaça da locomotiva, na qual o número de relatório do trem podia ser exibido. Em 1960, o formato atual foi introduzido em que a classe do trem, a rota e as informações do número de relatório são combinadas em 4 caracteres. Todas as locomotivas a diesel e elétricas e várias unidades construídas após esta data foram equipadas com um visor de rolo que podia exibir o número completo de relatórios, exceto locomotivas e unidades múltiplas destinadas à região sul da Inglaterra, que continuou a sua prática de longa data de 2 caracteres em visores alfanuméricos. 16 anos depois, em 1976, a substituição do grande número de caixas de sinalização manual por sinalização de energia centralizada veio à tona, juntamente com o controle de trem baseado em computador e sistemas de telecomunicações muito mais modernos. Isso significou que não era mais necessário exibir códigos de acesso em toda a rede ferroviária. Fora da região sul da Inglaterra, as cortinas de rolo foram definidas para 00 ou 0000 e os discos ou lâmpadas para o antigo código expresso de passageiros. Muitos trens destinados a passar pelas linhas da região sul da Inglaterra foram projetados para exibir a parte do código da rota do número do relatório do trem, que eles ainda exibem, geralmente como um display de matriz de pontos. O objetivo principal do código de acesso é auxiliar o sinalizador na rota e na regulação correta do trem, e é especialmente útil se os serviços forem interrompidos. Após a introdução dos códigos de 4 caracteres, originalmente pretendia-se que os sinalizadores notassem visualmente o trem pelo número exibido na sua frente. Com o advento dos sistemas automatizados, o número foi retido internamente nos horários e nos sistemas de sinalização, mas com algumas exceções detalhadas anteriormente, ele não é mais exibido nos trens. Uma situação incomum surgiu com a abertura do Túnel da Mancha. Muitos números de relatórios de trens continentais são todos numéricos. Os trens Eurostar, portanto, têm o número de relatório 9O e outros 2 dígitos, ou 9L e mais 2 dígitos na Grã-Bretanha, e um número de relatório correspondente a 90 e outros 2 dígitos, ou 91 e mais 2 dígitos na Europa, utilizando nitidamente a semelhança entre as letras O e L e os números 0 e 1 para unir os 2 sistemas de números de relatórios. Trens com alguns requisitos específicos, como cargas grandes que fiquem fora da bitola da linha, ou o próprio Royal Train, ou trem real, funcionam com a letra X, e trens especiais que não fazem parte do serviço regular ferroviário, por exemplo, fretamentos, trens de emergência ou translados de locomotivas conforme necessário. Estes possuem a letra Z. O antigo serviço da White Rose de London King Cross para Leeds funcionava com o prefixo 1X, devido ao comprimento incomumente longo do trem. Os trens da Tyne and Wear Metro têm números de 3 dígitos que são exibidos na janela da cabine do maquinista. Aqueles na linha de Sunderland estão geralmente na faixa numérica de 101 a 112, e o conjunto opera o dia todo na rota do aeroporto de Newcastle para Southampton com estes números. Trens suburbanos e metropolitanos sempre farão utilização de códigos ou prefixos. Em uma hipótese direta, vemos uma composição da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, aqui no Brasil. E do lado de fora do trem, você não verá nenhum headcode ou prefixo do trem. Este código está localizado na parte interna e configurado no sistema dos controladores de sinalização e operação, onde se tem acesso através do centro de controle operacional. No painel de controles, o sinalizador verá, por exemplo, o código D110. D porque este representa a série 9500 da CPTM, lendo-se a letra pelo alfabeto fonético, onde D é igual a delta, ou seja, prefixo de trem delta 110. Os números seguintes mostram a formação do trem. Neste caso, a letra sempre pode mudar dependendo da série utilizada na composição. Graças a tudo isso, você pode ficar tranquilo ao embarcar em um desses trens. Os controladores sempre saberão o destino da composição.